Oi, amiga. Ai, não aguento. Não, não pode, não tem como ser diferente, né? Você contou pro povo que a gente morava na mesma república? A gente já morou na mesma república, a gente já estudou junto, né? Já. Já estudamos juntas, já passamos muitas aventuras, né, Bárbara? Muitas. E eu era assim, não é que eu era bagunceira, mas na república, né, eu já fazia minhas coisas artísticas e às vezes vocês chegavam lá, tava lá tudo na sala e as meninas, não tem problema não. Mas era tão bonito a gente chegar lá, já tinha papel, traços. Era. E ao mesmo tempo já tinha uma pessoa lá na cozinha fazendo coisas deliciosas, saborosas, cheirosas e aquilo ali alimentava, né? E a gente tinha uma trilha, né? Que tem a ver com a nossa história de vida. Terceiro colegial, essa trilha. É. E aí a vida levou a gente para inúmeros lugares. Sim. Né? Você foi embora, você voltou, É. eu fiquei por aqui, a gente se falava de vez em quando. Isso. E cada uma na sua trajetória construiu sua vida e hoje a gente se reencontrou. Mais maduras, Sim. mais experientes, com aquele mesmo sorriso, aquela gargalhada de sempre. A risada igual. E a gente identifica que a gente continua passando por dilemas parecidos. Sim. Dores, desafios. E o melhor de tudo é olhar nos seus olhos, saber que a gente continua juntas. É, isso mesmo. E que a gente já estudou, a gente já fez prova juntas, a gente já se ajudou tanto na vida e hoje, quem sabe, a gente também não se reencontra. Sua letra ainda é bonita, daquele tanto? Eu acho que... Gente, a letra dela é maravilhosa. Mas pra quem? Desenho, pra quem pinta. Mas a minha como letra você. do dia a dia, ela é um escracho. Não. A minha filha fala, mãe, o que tá escrito aqui? Mas aí quando eu vou fazer as coisas, né? É porque eu acho que o excesso do trabalho manual, ele deixa a mão meio mole. Aham. E aí quando você vai escrever muito, vira realmente um escracho. Mas eu gosto, né? Eu capricho na letra Sua até letra hoje. é linda. Sua letra é linda. Mas de tudo, Bárbara, que faz parte da nossa história, porque eu não convidei só uma pessoa maravilhosa, é uma mulher incrível, inspiradora, que construiu assim, uma marca muito consolidada. Em primeiro lugar, é uma amiga, é uma pessoa com quem eu já dividi grandes momentos da minha vida, né? E que sorte, né, ser essa mulher na minha história também. E eu sei que a gente já passou por muita coisa. E de repente eu falei, nossa, eu conheço um lado da Bárbara que não é todo mundo que conhece. Verdade. E às vezes a sua história de vida pode inspirar muitas outras pessoas, né? E é por isso que eu te convidei. Pra gente dar essa pausa, né? E a gente priorizar. Eu tô muito honrada. Ai, que lindo. Porque eu fiz questão de estar aqui, né? Eu organizei para estar aqui, porque gosto muito de você. E eu acho que tem pessoas que enxergam a alma da gente, né? Então isso não tem preço. Pois é, e eu te convidei pra gente falar mesmo desse lado de alma, né? Dessa sensibilidade, que eu acho que você ainda tem um tom de inovação no que você faz no seu trabalho, que envolve isso, essa delicadeza, essa sutileza, que é coisa de alma, mas que você transfere isso para aquilo que alimenta, né? Então você consegue alimentar o corpo e a alma com o que você faz. Isso. Mas, Bárbara, eu queria que você contasse então um pouquinho de quem é você. Então, eu sou uma pessoa muito sensível desde sempre, né? Isso é uma força minha, mas era também uma fraqueza. Porque é difícil ser assim, né? Você é uma esponja energética de muitas coisas, muitas pessoas não te compreendem, você não consegue se encaixar em muitos lugares, né? Então, houve momentos que eu falei, gente, mas por que eu sou assim? Por que eu também não vou ali? Por que eu não gosto de estar ali, né? Só que a minha fuga sempre foi meu trabalho. Então, aquilo me dava credibilidade para mim mesma. Eu acho que eu exagerei um pouco, inclusive, no tanto que eu trabalhei por causa disso, meio que para me validar, né? Mas a sensibilidade é uma coisa que está muito comigo e a todo momento que eu tento fugir dela, eu adoeço, não adianta. Então, sempre que eu quero ou trocar o DNA da minha empresa, ou falar, não, isso aqui a gente vai escalar, vai transformar num negócio diferente, né? Eu começo a murchar. Ao mesmo tempo, pessoas que vão entrando na minha vida e que de uma forma ou de outra vão falando, não, isso não é para você,
eu vou me distanciando da minha essência, batata. Aí me dá uma depressão, ou eu não fico bem, né? E isso acontece muito, muito. Eu também já passei por inúmeros processos assim. Eu falo que a maternidade foi um grande presente e um grande portal na minha vida, porque ali eu tive contato com esse momento de... Parece que tudo é muito alegre, ao mesmo tempo é muito triste, é muito denso, melancólico. Muito melancólico. E aí quando você vai ali fundo na sua alma, você começa a se deparar com coisas que você não sabe lidar, de repente falta a resposta. E pra quem tá, né, o tempo todo nativa no mundo, tá sorridente, de repente você se vê naquele lugar de eu não tô bem, eu não tô satisfeita, eu não tô feliz. Mas ao mesmo tempo que acontecem esses incômodos, eles são as oportunidades da gente dar o up, dar o muito. É que às vezes no momento você não consegue, né? E eu acho que sozinha às vezes é muito difícil, né? É muito difícil. Por isso que quando eu cheguei, que eu falei de autoestima eu acho, tipo assim, pra mim, tá? Não sei porque ela é, né, outro nível ali. Olha só! A autoestima, ela gatilha muito medo, né? Medo de aceitação, medo de buscar ajuda, né? Porque se eu buscar ajuda, o que a pessoa vai pensar de mim? Então, às vezes, você vai ficando no casulo, né? Você não fala, você vai ficando ali cada vez mais, vai afundando ali cada vez mais, né? E quando você decide pedir ajuda, é que você vê que realmente isso é uma coisa normal. E você demonstrar vulnerabilidade para a pessoa certa é uma oportunidade. Isso aconteceu na sua vida? Aconteceu depois de eu levar muito. Porque eu também me abri para pessoas erradas. Porque eu sou meio poliana. Sabe? Sei demais. Eu acho que o mundo é maravilhoso, caem estrelinhas do céu. Eu acho que isso é uma coisa que tem a ver até com o que eu faço. Mas o mundo não é assim. As pessoas não necessariamente nos querem bem. Então, a gente precisa se conhecer para entender. Essa pessoa, ela faz parte da minha vida? Ela pode entrar? Ela não pode? O que essa pessoa construiu? Esse é um aprendizado que, assim, é muito forte na minha vida nos últimos 4 anos, que é o quê? Você observar aquela pessoa, seja ela qual for. O que você tem de construído? O que ela tem de construído? Ela fez isso? Ok, ela é legal para entrar na minha vida. Ela não tem nada construído? Pergunte-se. Sim, né? E eu também já passei por momentos assim. E como eu sempre estudei, gostei, né, da área da terapia, né, do autoconhecimento, eu ainda me questionava, mas por que eu, que sei sobre isso, eu estudo, eu pesquiso sobre isso, por que eu tô passando por isso também? Muito louco, É né? muito louco. Como é que eu saio disso? Né? E ninguém tá isento de passar por esses processos. E uma das coisas que, por exemplo, tem me ajudado muito a elaborar tudo isso é olhar essas oportunidades como aprendizados, né? Por exemplo, o que essa dor está me ensinando agora? O que esse desafio, o que essa dificuldade quer me ensinar? Onde eu estou insistindo em formas de agir, de me comportar, que de repente elas precisam se reconfigurar na minha vida. Só que isso dói, né? É muito difícil. É muito difícil. E aí quando eu te perguntei, você passou por isso e teve gente com você? Porque às vezes a gente não tem essa percepção, não tem essa noção. Alguém precisa dar um toque e falar, amiga, você está precisando de ajuda? E eu tô aqui para te ajudar, né? Então, eu passei por isso em vários momentos. A gente sabe das nossas histórias de vida, né? Na adolescência, no início da nossa vida adulta, os nossos desafios. E eles vão mudando, né? Hoje, na fase de vida que a gente tem novos, mas continua sendo desafiador. Então, eu comecei a olhar também para esse lado de que as experiências que eu tenho, elas podem ajudar outras pessoas nos processos que elas estão? Em que medida? Em que medida eu posso ser esse apoio, esse acolhimento para quem está passando uma situação desafiadora e que às vezes é difícil perceber, é difícil falar. Não é todo mundo que está afim, disposto a fazer terapia, a conversar sobre isso. Às vezes a dor te leva para um lugar que você não consegue sair. Sim. Mas aí quem olha para você... Olha, tudo que você construiu, será que todo mundo imagina que você também passa por esses desafios? Talvez não. Então, eu acho que não. Assim, primeiro que eu tenho uma herança de fortaleza muito do meu pai, né? A minha mãe também é uma pessoa muito forte, muito forte. Então, eles são muito duros.
Mas a dureza deles hoje, em mim, é o que me leva para frente. Sim. Sem dúvida nenhuma. Aham. Então, houveram momentos que eu falei, nossa, eles foram muito duros. Muito rígidos. Em momentos desnecessários. Mas ambos vêm de criação muito dura, então naturalmente isso aconteceu. Mas hoje eu atribuo a essa dureza a minha resistência. Sim. Né? Agora, o que eu acho que a gente tem muito medo do desafio. Aham. A gente, eu não sei que a gente pensa nele como um veneno. Então você nunca quer tomar daquele copo. E o que eu aprendi é que quando você vai perdendo o medo, encara de frente, aquilo se torna um processo, como se fosse, eu vou usar a palavra homeopático, mas não é. Porque quando você ingere um veneno, você não está ingerindo um remédio, mas é uma coisa meio de vacina. Você está engolindo aquilo pouquinho, você vai se preparar para coisas maiores que virão. Entendeu? E é esse meu aprendizado dos últimos anos, que para mim foram anos muito, muito, muito difíceis, assim. E quando você se depara com todos esses desafios, com essa dificuldade, olha e fala, mas espera aí, eu tenho algo a fazer. Eu acho Como é que você sai desse lugar? Eu acho que eu ainda não saí totalmente, mas eu sempre tive uma impressão na minha vida, meu Deus, que eu nunca saí. Porque parece que eu tô sempre enfrentando alguma coisa. É assim mesmo? Bom, eu também tô acostumada com esse assim mesmo? Então, acho que ainda continuamos tendo as mesmas coisas. Gente, eu também não acho que... muito assim, pra mim não me dá essa sensação de, que alívio. Agora eu cheguei. Cheguei. Eu não tenho essa sensação eu também. Não tenho. Eu até brinco. Qual vai ser a próxima porrada? Qual vai ser o próximo desafio? Vem esse e passa o próximo. Só que quando eu olho pro que eu passei, eu penso, agora parece que eu tô mais forte. Agora parece que eu sei lidar com o próximo desafio que vem, que vai me ensinar alguma coisa. Olha, eu ouvi uma frase que eu guardei e achei muito legal, que esse é o nosso processo de evolução, que nós não viemos no mundo para ser felizes. Que a felicidade, ela existe, se a gente souber considerá-la. Que nem esse é um momento muito feliz. Antes de vir aqui, eu tava correndo, falei, meu Deus, contra o relógio, blá, blá, blá. Então assim, esse é um momento feliz. O que eu vejo que é muito difícil para algumas pessoas é separar os momentos. É você ver felicidade, alegria em algumas coisas e se educar para isso. Exatamente. Exatamente. É uma questão de educar o seu olhar e a sua percepção. Porque senão você vai achar que você vai encontrar a felicidade lá na frente. E vai achar nunca. Não vai achar nunca. E aí você só se frustra. Porque de repente é isso. Uma pausa no nosso dia permite a gente vivenciar a felicidade. E é o que nós estamos fazendo aqui. Não, e eu tenho umas coisas muito engraçadas, assim, porque eu sei que eu hoje gozo de uma situação profissional que muitas mulheres gostariam de ter. Sim. Mas eu sou louca pra casar. Então, eu quero casar de novo, não sei o que, eu tô com quase 40 anos, né? Então eu falo, ai gente, quando eu casar, eu chego no casamento, entrar de noiva, e eu vou ser muito feliz. Então eu tô falando isso para as pessoas verem que tem coisa que todo mundo tem. Todo mundo tem. Se não é de um jeito, é de outro. Exatamente. E às vezes a gente não mostra isso no Instagram. Não. Né? Porque isso não vai para as redes sociais, mas está todo mundo lidando com seus desafios, está todo mundo lidando com seus dilemas, com as suas dificuldades, com seus sonhos que ainda não foram realizados. Mas quando a gente olha também para o que já aconteceu e a gente exercita a gratidão, né? Percebe que, cheguei aqui, não significa que eu realizei tudo, mas eu já realizei bastante coisa. Isso equilibra, né? Ou poderia equilibrar, né? O sentido de, tem algo construído. A gente tá com quase 40, então assim, já tem alguma coisa na vida, né? E os próximos E Maíra, você acha que, por exemplo, igual você falou, né? Que a gente tem que ser grato e tudo. Isso é um exercício comportamental? Tipo assim, você vai falando isso pra você mesmo sempre? Eu acho. Inclusive, eu nem acho que ele é uma coisa assim, às vezes, tão natural. Eu, por exemplo, eu faço isso, mas eu precisei me educar. Acordar todo dia e fazer isso de manhã. Como? Eu levanto e falo, tô viva. Respirei, obrigado, gratidão porque eu tô viva. Tá tudo bem, eu tô saudável. Meus filhos estão ótimos, gratidão. Aí eu vou lá pra fora. Que céu lindo. Só que, Bárbara, não é uma coisa romântica do tipo, ai, que lindo hoje o dia, gratiluz. Não. Bater palma pro sol. Não, né? Não é isso. É uma sensação de repente, você vai se treinando e aí começa a fluir.
De repente eu acordo e falo, nossa, que legal. Eu vejo alguns sinais de que a vida está pulsando, ela está acontecendo, independentemente de mim, inclusive. Então, que bom que eu estou presenciando isso. Eu sou grata, inclusive, pelo que ainda não acontece, porque eu sei que isso pode acontecer. Então, mas não é uma coisa simplesmente natural, não pode ter essa conotação de, tipo, muito alegria, não é Aquela isso. positividade tóxica. Não, porque não é. Isso não vai surtir o efeito. Não vai, que é de mentira, né? É de mentira. Eu acho que passa por esse lance de você ter essa intenção e quando agradecer, quando sentir gratidão, e eu acho que um dos exercícios mais difíceis é agradecer por aquilo que inclusive não é bom, sabe? Quando você tem uma experiência que ela não tá favorável e por ela eu ainda sou grato, Bárbara, isso não é simples de fazer. Não. Só que é um treino que vai reposicionando as coisas dentro da gente, vai levando para uma dimensão que você começa a ordenar suas emoções e eu acho que inclusive equilibrar a sua dimensão física, material, humana e espiritual. Porque isso é uma conexão com o espiritual. Então, uma coisa que me ajuda muito é luz natural, luz do sol. E essa questão de espiritualidade, para mim, sempre foi uma dificuldade enorme. Porque, assim, às vezes eu frequentava um lugar, um centro, uma igreja, etc e tal, e eu falava, gente, eu preciso firmar em algum lugar. E não ia. E aí eu aprendi que a gente não precisa terceirizar a espiritualidade para ter contato com ela. Não, com certeza. Gente, isso me libertou de um tanto que, assim, não sei explicar. Eu tenho muita ligação espiritual com o meu trabalho, às vezes eu tô pintando alguma coisa, já aconteceu do cliente que eu ia fazer alguma coisa, tava com a mesma ideia, eu conectei sem ele ter falado nada. Tá vendo? Por exemplo, eu fiz um projeto uma vez, mamãe, eu ia fazer um aninho do menininho, né? E aí eu desenhei o projeto do bolo, tinha um carrossel em cima. Aí ela chegou pra ver lá, ela falou, ué, mas eu te falei que ia ter carrossel na festa? Eu falei, não falou. Então, assim, isso tem a ver com a minha sensibilidade, né? Com o terceiro plano, espiritualidade, não sei o quê. E quando, eu já pensei muitas vezes em deixar esse lado artístico. Muitas. Não acredito. Não é possível. Até tem pouco tempo. Eu não posso permitir isso que isso eu aconteça. Vou fazer medicina. Vou largar, fazer medicina. Não. Acredita? Não. Eu ia morrer, né? Literalmente. Se não do corpo físico, eu ia virar, né? Porque, Bárbara, pra mim, uma das coisas mais fantásticas da sua história foi quando você teve coragem de largar a arquitetura e fazer gastronomia. Eu não sei como que eu tive até hoje essa coragem. Não, eu também não. E eu presenciava isso. Eu falava, gente, como que essa mulher descobriu que o lugar dela é esse? E você foi embora pra estudar. Você chegou aqui em Uberlândia, você era uma das poucas pessoas que fazia isso. E você falou pra mim, Maíra, isso aqui que mexe comigo. Então, assim, eu olhava aqui e falei, gente, olha que incrível. Ter essa coragem de virar e falar, isso é que sou eu. E aí, mas não basta mexer com gastronomia, Bárbara. Você tem que ter o seu toque, que eu percebi quando você fazia arquitetura, que tinha aquela singeleza, aquela delicadeza e ao mesmo tempo aquela coisa muito tudo no lugar, tudo certo, tudo calculado. Como é que você expressa isso? Como é que você junta uma pessoa amante de arquitetura? Como é que você leva isso para gastronomia? E como é que você dá um toque que é único, exclusivamente seu, quando você cria a Bárbara Farina, a marca Bárbara Farina? Você tem noção? Porque quando a gente está no processo, a gente não percebe isso. Não percebe. Mas eu que morava com você, via o processo acontecer, via até as coisas que às vezes ninguém via. E de repente isso floresceu. Você sabe o que custou para chegar nesse lugar, né? De hoje ser isso. Mas assim, gente, tinha umas matérias de arquitetura que eu era muito ruim. Quem será? A parte matemática era um caos. Vamos abrir uma exceção para cálculo. Eu gostava muito de história da arte, né? Mas eu acho assim, existem simbioses que eu não sei explicar. O que eu sei é que eu honrei o dom que eu recebi. Exatamente. Eu acho que isso faz com que a gente consiga atingir patamares que
se você não tiver essa coragem, você não consegue. Isso serve para todo mundo, porque todos nós temos um dom. Tem. Todos. Uhum. E o mais castrador, que a gente mesma às vezes se castra sem perceber, é você não aceitar o seu dom e não persegui-lo. Entendeu? Porque seguir o dom custa muito caro. Eu abri mão de muita coisa. Ai, tem muita coisa que eu gostaria de ter voltado atrás. Eu sou uma mãe mega ocupada. Eu sou uma filha, assim, que não tá sempre presente do jeito que eu gostaria. E dos namorados, não precisa nem falar, né? Porque eu casei, né, Brasil? Então, assim, deixa a desejar? Deixa a desejar. Minhas amigas. Então, assim, não sou presente, né? Você sabe, porque, tipo, eu nunca tô. Aí eu sempre quero melhorar isso. Aí eu sempre sou pega pelas pernas por algum projeto novo, alguma coisa que eu vou enfiar de cabeça e eu não consigo fazer mais ou menos. Então, assim, todo esse império que você construiu, né, essa marca, toda essa força, tem esse lado que de repente você olha e fala, eu preciso melhorar. Não preciso. Né? Então, assim, mas todo mundo passa por isso. É por isso que eu quis trazer essas mulheres que são fortes, que são inspiradoras, que construíram uma vida que quiseram, né, que decidiram lutar por ela, mas que isso não impede também todo mundo de ter seus desafios, de ter seus momentos de, putz, isso aqui eu podia melhorar, isso aqui podia ter sido diferente. Mas isso também te coloca num lugar que, bom, se isso pode ser diferente, o que eu vou fazer com isso? Se de repente a gente está num lugar onde pode me desafiar mais, onde eu posso ser feliz nisso aqui? Porque você chegou onde você chegou, tendo inclusive essas experiências mais amargas. Com certeza. Já tive momentos que eu pensei assim, ai, nossa, se pudesse ter sido diferente, mas se fosse diferente eu não era quem eu sou. Não. Né? Eu não era quem eu sou, eu não teria a forma de lidar com as coisas que eu tenho, né? Exatamente. Então, a gente não pode questionar esse fato, assim, essas situações, mas a gente pode questionar, tipo, eu posso hoje ser menos egocêntrica do que já fui? Né? Onde que foi que meu ego mais me prejudicou? Sim. Né? Eu tomei nessa fase. Eu também estou nessa fase. Não sei se é um momento da vida que a gente tá. Não é fácil. Por isso que eu te falo, a sensação que eu tenho é que de tempos em tempos a gente vai encontrando essas crises, né? Esses momentos que eles vão nos impulsionando para outros lugares, porque de repente a gente não é mais aquelas meninas empolgadas que entraram na universidade. Não somos, né? Mas também não tem experiência que a gente já precisa passar, né? E eu sempre falo, eu precisei ressignificar na minha vida o que eu chamo de erro, porque eu sou muito exigente, eu sou muito perfeccionista. Então, assim, eu tenho dificuldade de falar que eu vou fazer alguma coisa e não faço. Por isso que eu falei, gente, eu vou inventar uma moda, eu vou inventar um projeto e vou chamar as mulheres, porque na hora que eu me comprometer com elas, eu não tenho como desistir. Se ela virar pra mim e fala, vamos, eu falo, opa, agora vamos. Ela fala pra mim que vai. Isso aí você desenvolveu um formato pra você mesma dar conta de você. Né? Exatamente. Isso custa? Custa. Mas eu e o meu formato, Bárbara, teórico, ele é muito simples. Eu anoto um post-it. Eu vou fazer isso. Só de ter que ticar, falar eu fiz, me exige sair do lugar. Eu me comprometo. Então tá, vamos. Que dia vai ser? Dia 2 de fevereiro, nós vamos fazer nossa live? Vamos. Então, eu marco, eu deixo ali na minha cara, eu tenho que fazer isso aqui, porque se eu não der que eu marco, que eu fiz, que eu realizei, me incomoda. É simples, não tem muito mistério. Eu uso agenda, eu uso post-it, eu uso checklist, porque se eu terminar meu dia, eu não tiver realizado aquilo, que pra mim é importante, meu dia parece que não aconteceu como deveria. E aí eu fico, não, eu não fiz hoje, mas então eu vou fazer amanhã, eu já passo para outro dia, o que der pode ser passado. Porque senão, Bárbara, a vida vai passando. Eu falo muito que felicidade é produtividade. Pra mim é muito. Sabe por quê? Bom que isso tem também explicação neurológica, né? Não sei se fala neurológica, sei lá. Diz que cada vez que você executa alguma coisa, libera um pouquinho de dopamina no seu cérebro. E depois vocês fazem teste em casa, assim, porque realmente é isso mesmo. O que eu fazia comigo? Eu entupia demais meu tempo, eu tinha uma percepção errada de tempo, eu percebi isso, né? Então, por eu às vezes ser rápida em muita coisa, eu falava, não, vou fazer isso. Aí depois eu tive uma ajuda de uma mentora maravilhosa, que ela falou, oi,
Vai viver frustrada. É. Louca, sem comer, sem tomar água. Aí hoje eu melhorei isso. E também percebi outra coisa, que eu até falei quando eu cheguei aqui pra ela, porque a gente fez 2 vídeos, um antes, que não foi gravado, agora. Exatamente. Eu falei que eu quase desmarquei hoje, e ontem também eu tive um vídeo numa empresa. Aí eu falei, gente, mas por que eu quase desmarco uma coisa que eu quero tanto fazer? O que isso tá gatilhando em mim que eu tô querendo me boicotar? Então é isso, assim, acho que tudo que a gente quer muito, ou que a gente não conhece, né? A gente tende a exatamente. fugir. Por isso que eu falo, quando eu falo de dimensão espiritual, eu não tô falando de religião, mas eu falo dessa dimensão da fé na perspectiva de você acreditar sem saber no que vai ser. Ontem meu filho perguntou pra mim, mãe, o que é fé? Nossa. Eu falei, como é que eu respondo uma pergunta dessas? Ele tem 6 anos. E filho, fé é você confiar que a coisa vai acontecer sem saber como é que vai ser. Vai. É você dar o passo pra depois você ver o chão. E eu fiquei pensando, é isso que eu tô fazendo agora. Quando eu decido, depois de mais de 20 anos, fazer uma nova mudança na minha vida, que há mais de 20 anos atrás, eu também estava nesse lugar que você esteve, de fazer um curso, eu estava fazendo um curso de psicologia e falei, peraí, eu acho que não é bem por aqui que eu quero uma coisa, mas não é por esse caminho. Mudei para filosofia, aí pronto. E eu mudei para o curso de filosofia, querendo depois fazer uma pós-graduação em filosofia, atuar em consultório e tudo mais. Só que a vida não me levou para esse lugar. Ou ela tentou me levar e eu insisti em outros. E aí eu fui para toda a minha experiência ligada à arte, à educação, né, trabalhando no Encantar por mais de 20 anos. E de repente, 20 anos depois, eu me dei conta de que agora bateu na minha porta de novo. Mas e aquele sonho que você tinha? Ai, que louco isso. E aquele sonho que você tinha, que você uma vez, porque eu conto essa história, uma vez eu tinha 10 anos, eu fui numa reunião com a minha mãe e eu vi um psicólogo daqui de Araguari, o Marcos Alvim, e eu acho que ele nem sabe dessa história. Ele falava, eu olhava para ele e falava, gente, como é que ele consegue tocar a vida das pessoas falando desse jeito? Eu quero isso também. Eu tinha 10 anos, eu vi falando, falei, eu quero isso. Ficou na sua cabeça. Ficou na minha cabeça, porque ele tinha uma habilidade de falar com as pessoas e emocioná-las. Nossa, isso é incrível! Isso é incrível, eu também quero. Sorte. Mas eu fui para esse lugar também. Eu fui, porque eu cantava, eu brincava de roda com a meninada, eu conversava com os educadores, eu também fazia isso. Só que tinha um outro lado, que estava faltando fazer isso. E ele bateu na minha porta, eu brinco, o boleto chega. Do tipo, e aí, que hora que você vai olhar para esse lugar? Que ele também é seu. Que hora que você vai olhar para essa dimensão de olhar as pessoas nas suas singularidades, de escutá-las, trazer também à tona outras dimensões que no seu trabalho coletivo você não vai conseguir fazer. E esse trabalho coletivo ele já se consolidou. Pensa uma pessoa de 25 anos, ela já está aí na vida. Tem outra coisa precisando nascer. Eu acho que isso é muito também do seu sonho. Eu vejo assim, em mim pelo menos. A gente tem um dever conosco. Sim. Você vai vivendo. Uhum. Quando eu chamo de Deus porque eu tenho fé em Deus, mas cada pessoa, quando Deus vai vendo que, ok, você foi, e aquilo lá que tá pendurado. É isso mesmo. Ele vai te dar vai te dar a oportunidade de vivenciar situações muitas vezes difíceis, para você ir para lá onde você estava para ver o que você precisa arrumar. Exatamente. O meu, eu tenho certeza absoluta que é o meu reconhecimento por mim mesma. Olha só. Que eu não tenho ainda, sabe? E eu acho isso, eu ouço isso de você, eu acho tão absurdo. Então. Mas eu respeito, porque todo mundo, eu também passo por isso. E ela sabe que é verdade. Eu sei. Então, assim, meu lado terapeuta diz, é fato, isso acontece mesmo. A gente passa, a gente vive processos assim. Meu lado amiga, eu viro e falo, amiga, oi, que isso? Não, tá. Vem cá, vamos conversar. Mas é isso, a experiência humana, a jornada humana, ela passa por isso. E quando a gente negligencia algumas coisas, elas voltam nessa perspectiva de pra você olhar
Porque esse olhar, Bárbara, ele é um olhar pra gente. É um olhar pra si. Como é que você tem noção das certezas que você precisa trabalhar? Que você olha pra você mesma. Você reconhece, você olha para suas emoções, você percebe o que não tá dando certo. Isso é autoconhecimento. Pra mim foi muito assim, porque com a pandemia eu abri uma loja, né? E a loja, ela tem uma característica comercial, né? Que eu pensei, não, esse é o meu desafio, não é algo que eu tenho muita afinidade, mas é isso que a vida tá me apresentando, deixa eu ir aqui. Sim. Sem desistir. De novo, segundo ano sem desistir, e tudo dando muito errado, tudo muito difícil, e eu ali insistente. Aprendi que resiliência e teimosia, às vezes, a gente tem que ficar atento, que às vezes você tá teimando no caminho. Eu já passei por situações de questionar, peraí, eu tô teimando ou é resiliência mesmo? Você tem toda a razão. Então, porque eu sou muito assim, de não desistir. E aí, às vezes, isso dá uma confundida na cabeça. Aí, nesse momento, assim, eu tive pessoas fundamentais que falaram, tem como recalcular essa rota. Ótimo, isso é muito bom. Aí falaram, por que você não se dedica ao que você ama também? Que é a parte, essa parte, a história, a arte. Aí eu penso, ai gente, quem vai querer ver isso? E não é assim. Não. Sempre vai querer ter alguém e também é um compromisso que a gente tem com a gente mesmo. Exatamente. E aí, Bárbara, quando a gente acessa esse lugar, a gente fala com verdade. A gente fala com sentido. A gente sai desse lugar que às vezes é mais superficial de atender as demandas do mundo, né? E a gente começa a falar daquilo que é muito essencial, é muito legítimo. Por isso que eu honro, eu admiro, sabe, sou sua fã, eu sempre te falo, eu sou sua fã. Vem embaixo e solta uma dessas no WhatsApp. Gente, eu não acredito nisso, não. Eu falo, mas eu minha fã. Mas é verdade. Por isso, porque em meio a tantos desafios, a gente vai lá, olha, fala, esse momento, é a hora de lapidar essa pedra. É a hora de, sabe, fazer esse esmero naquilo que, se eu não fizer agora, ela vai aparecer depois. E você fez isso na sua vida por inúmeros momentos, em vários. Eu presenciei alguns e você sabe, na sua história de vida, todos eles. E mais, tem muita gente, tá todo mundo passando por isso de uma forma ou de outra, sabe, numa intensidade ou em outra. Então, de repente, ouvir você, né, que tem tudo isso que você já construiu, mas de repente também tem os seus dilemas, é uma forma da gente falar assim, ufa. Dá um alívio, né? Dá. Eu também tô sentindo isso. E de repente, como é que a gente pode se ajudar? Né? Identificação dá um alívio muito grande, né? Por isso que, assim, a gente tem que pensar sobre e em quem está do lado da gente. Porque ser amigo de amigo perfeito é uma porcaria. Ser esposa, sei lá, de marido perfeito deve ser horrível. Ser filho de pais perfeitos é horrível. Por quê? Porque sua questão nunca é validada. O outro nunca tem. Nossa. Então você tá lá, péssima. Aí você fala pra outra pessoa, não, mas por que você não pode ser assim? Gente, cai fora dessa pessoa. Porque ela tem as questões dela, mas ela não tem a coragem de assumir isso humanamente, né? E um ato de coragem, ele não é fácil. Não é. Porque ele passa por aquilo que a gente tá falando, da fé, de você simplesmente se lançar sem saber onde é que isso vai dar. E e aí você precisa confiar em coisas que são, às vezes, elas não são palpáveis, né? Eu aprendi recentemente a confiar na minha intuição. Eu tô passando por isso. E muitos momentos eu falo, eu já falei, não, Maíra, isso aqui é coisa da sua cabeça, isso não existe. Igualzinho. Nossa, é igualzinho comigo. Aí eu falo, mas peraí, não é coisa da minha cabeça. Não é. E eu preciso confiar nessa sabedoria, que aí eu acho que a energia feminina, né, que eu não tô falando das mulheres, mas a energia feminina, ela passa por aí. De você confiar na intuição, que é um conhecimento que às vezes a gente apaga. Eu acho isso fantástico, eu amo falar desse assunto, porque eu tenho uma vida que, assim, eu já fui chamada de muito masculina, porque eu tenho esse, não sei se está certo falar isso, o arquétipo de guerreira, de quem vai, a força do trabalho, que vem muito do masculino, né? Sim. E quando eu ouvia muito que eu era muito masculina,
eu começava a achar que aquilo era um defeito. Mas ao mesmo tempo eu tenho um trabalho completamente... É na cara. É na cara. E como é que eu ficava pensando, não, gente, eu sou muito masculina, eu não sei o quê. Aí um dia uma pessoa falou assim, como assim? Como assim? Olha seu trabalho, olha como você lida com as pessoas, com os seus funcionários. Tem nada disso não, essa coisa da sua cabeça. E às vezes não é da minha cabeça. Se eu escuto uma outra pessoa falar, você tá num momento frágil. Exatamente. Você engole aquilo. Porque, olha, pouquíssimas pessoas gostam da gente de verdade. Por isso que a gente tem que aprender a gostar de si. Sim. E acho que, igual você falou, porque às vezes pega a gente num momento de fragilidade. Total. E isso desmorona a gente. Total. E às vezes a pessoa nem tava com essa intenção de te desmoronar. Eu quase fechei minha empresa. Porque essa pessoa falava pra mim, não, para de inventar esses produtos, você vai quebrar a sua empresa desse jeito. Olha só. E é exatamente o seu diferencial. E isso vem normalmente de uma pessoa que não tem coisas construídas. E é aí que a gente tem que ficar muito atento, sabe? E eu tenho uma outra história sobre intuição que é muito engraçada. Tinha uma pessoa que trabalhava comigo e ela era tipo muito perfeita. Gente, trabalhava X horas por dia, exato, dava aquele horário embora e eu nunca vou embora na hora. Nunca. Eu nunca vou. Eu falava, gente, queria ser igual a essa pessoa, né? Era do meu setor de administração. Só que todas as vezes que eu chegava, algo dentro de mim falava, tem alguma coisa errada com essa pessoa. Eu falava, ai, tô traumatizada. Vou dar corda pra isso, né? Pois eu não estava errada. Só que infelizmente eu deixei andar mais tempo do que deveria. Sim. Mas mesmo acontecendo algo ruim pra mim, foi bom porque eu vi que eu não estava errada, que eu podia ter seguido a minha intuição. Então, desde então, isso é muito recente. Eu mudei minha forma de lidar com muita coisa. Sim. E é exatamente para isso que essas coisas acontecem, Bárbara. Porque até o que nos desestabiliza vem ali com um toque daquilo que você falou. Até isso é bom. É lógico que ver a intenção positiva, o lado positivo de tudo, e eu não estou falando aquela positividade tóxica, de tudo é muito bom, não. Mas, nisso, o que isso te fortaleceu, o que isso te ensinou, para que agora você não repita isso, nem que seja isso. Agora eu vou confiar mais na minha intuição. Isso é um grande aprendizado. Dói? Sim. A gente leva prejuízo? Provavelmente. Mas isso vai te colocar num lugar que de repente você não vai mais ignorar isso. E a intuição, ela vai te dar algumas ordens difíceis de cumprir. Porque você vai ter que falar não. Sim. Eu tenho muita dificuldade, eu quero pegar o mundo pra fazer. Tem que impor limites. Tem que impor limite. Só que o alívio é muito grande. É que a sensação é de paz. Então assim, aparece uma oportunidade, seja de trabalho, seja pessoal, e você sentiu alguma coisa, você vai ter que falar não pra aquela pessoa, você tem que enfrentar aquilo que você tem que falar. Só que não é fácil. Não. Gente, eu já peguei um monte de coisa que eu sabia, eu peguei, mas foi assim, caótico depois. Não. Eu tô rindo. É igualzinho, né? É porque é igual. Eu falo, gente, por que eu fiz isso? Eu sabia. Eu sabia. Mas o que a gente prefere fazer? Não dá corda pra isso. Essa vozinha que existe aqui, não dá corda pra isso, não. Escuta o que tá todo mundo te falando. Então, eu tenho me esforçado pra ouvir isso. Mas parece coisa de doida. Parece coisa de bruxa, sabe? Tipo assim, pra que você tá dando corda pra esse tipo de coisa? Mas não. Isso é uma sabedoria que tá dentro da gente. E de repente você aprimorar isso é que vai fazendo você ter propriedade sobre si. Os limites que você precisa dar. E cada um é de um jeito. Cada um vai experimentar isso de uma forma. O que não dá é pra achar que isso não existe. Né? Ou pra você ignorar, pra você, sabe, não respeitar esse movimento. Isso é um dos grandes aprendizados que eu tenho tido. Estou tendo que aprender muito a dizer não, a dizer qual é o meu limite, daqui eu não posso ir mais. E você perdeu amigos e pessoas com seus nãos? Bárbara, eu vou te falar assim, acho que os últimos anos, desde a pandemia, são os anos que eu mais tenho sentido solidão. E não é solidão, tipo, tá só sozinha. Às vezes tá no meio de pessoas e me sentir assim.
Então, assim, eu acho que a pandemia envolveu um processo assim, eu entrei nesse processo na vida, e isso vai, sabe, espalhando as pessoas, às vezes vai atraindo outros, mas é bem mais pontual. Porque aí eu acho que essas coisas elas vão para um lugar que eu acredito, né? Que tudo é energia, tudo é frequência, tudo é vibração. E quando você muda a sua vibração, quando você começa a respeitar seus limites, você vai começando a atrair o que tem a ver com isso e despedir, né? Se desvencilhar daquilo que não é mais. A gente precisa normalizar isso. Uhum. Porque a gente tem a receitinha da família perfeita da Quali, né? A vida perfeita. Eu tenho que ter meus amigos, que tem que reunir para um churrasco de domingo, tenho que ter uma boa relação com meus irmãos. E às vezes não é assim. E às vezes esses processos precisam acontecer, inclusive, para curar, né? Exatamente, para libertar. Exatamente. Então, muita gente passa por isso, e às vezes nem comenta, às vezes nem tem noção, não tem consciência, não percebe. Não tem coragem de assumir que não dá certo, não se dá bem com fulano e ciclano, né? Porque assim, você tem que bater o pé em alguns momentos. Você tem que ser forte, tem que ser firme e falar, daqui agora não dá mais. E a gente é julgado por isso, né? Porque eu acho que uma das maiores coisas também que incomoda é porque vem o julgamento. Vem a crítica, vem as pessoas apontando. Enfim, tá cada um lidando com com as dificuldades, né? E a jornada, ela é única, não tem como. Por mais que a gente compartilhe experiências, cada um tá no seu, porque tem a ver com tudo, com a sua criação, com o que você está vivenciando agora, aquilo que você falou, né, das fragilidades que cada um tem, que de repente pega numa hora que te desestabiliza. Eu acho que disso tudo, o mais bonito é quando a gente senta do lado do outro e está disposto a ouvir, a acolher, a exercer a empatia nesse sentido de tá tudo bem, você pode falar, eu não vou te julgar. Fala, desabafa, bota pra fora, porque só de você fazer isso já pode te ajudar. Isso me ajuda também a segurar um pouco, às vezes, meu ímpeto de querer falar, meu ímpeto de julgar, de repente a gente conversar só pra gente ficar bem, né? Porque isso permite a gente também mudar de lugar. Uma coisa que eu vivo muito, as pessoas desabafam muito pra mim, de cliente a funcionário, assim, pessoas que me ajudam, né? E todas as pessoas têm uma capacidade de contribuir para a nossa vida muito grande, é que a gente tem que saber escutar e ficar atento, porque Deus fala muito com a gente assim. Sim. Nossa, esses 3 anos, acho que são 3 anos que vão ficar marcados para mim, 2020, 2021, 2022. Sim. Eu tive muitos recados através de muitas pessoas. Isso é fantástico quando acontece, não é? É lindo. E a gente precisa muito, assim, dar atenção para quem a gente acha que não tem nada a ver. Porque muitas vezes tem. Então, às vezes você tá abastecendo seu carro e aí o frentista te fala uma coisa, você fala, ai, gente. E eu tive uma situação que eu vou compartilhar, porque ela foi muito forte. Eu fui atender uma pessoa que era dona de uma construtora, e aí cheguei lá, fui atendê-la, e eu sempre vou muito de alma disposta, porque eu sou assim. Não sei como ser diferente. E aí, essa pessoa lá falando, de repente ela vira pra mim do nada, a gente tava sentado numa mesa, 2 pessoas de lá e 2 pessoas de cá, entre essas 2 eu. Vou te falar uma coisa, se você me permitir. Eu falei, claro, fica à vontade. Ela falou assim, você serve as pessoas a vida toda. Está na hora de você ser servida. Senta na mesa de Deus, na cadeira principal, que você precisa participar do banquete. O que você fez? Chorei. Claro. Quase morri ali. Comecei a tremer. Porque eu me vi debaixo da mesa com os restos. Aí ela falou assim, você serve o bolo de amora, maravilhoso pra todo mundo? Ai, dei água na boca. Porque realmente E você? E eu acho que ninguém que me vê imagina uma coisa dessa. Então eu sempre estive a serviço dele. Eu estou num momento de vida que eu estou muito a serviço dele, mas de mim também. Que lindo. E está sendo novo, difícil, porém assim, libera dopamina. Porque aí você faz um negocinho um dia,
Aí você fala, nossa, consegui! Que é o seguinte, é você encontrar com uma pessoa que falou uma coisa pra você que você não gostou e você falar, olha, eu não gostei do que você me falou. Ou você ser convidado pra uma coisa e falar, não quero ir, e não ir. Isso. E tá tudo bem, né? E falar, aquilo ali não é pra mim. Né? E também entender o que é pra você vai te chamar. Isso. Esteja atento aos sinais e não foge, não seja covarde. Exatamente. Né? Bárbara, quando você fala isso, eu me lembro muito das crianças, porque eu acho que as crianças elas têm essa habilidade incrível de estar presente, né, e ser presença o tempo todo. Acho que eu convivo muito com criança, porque é isso. Você já fez uma pergunta pra criança, ela te respondeu assim na lata, na maior sinceridade do mundo, tipo, tô bonita? Não. Já. Minha sobrinha levei o bolo pra ela de aniversário. Escuta aqui. Gente, eram 5 pessoas, levei um bolo de 1 quilo. Abri a porta, teve um unicórnio. Ela falou, nossa, achei que o bolo era maior. Giovana. Tudo de bom. E aí, eu falei, ai, Giovana. E agora? E ela distraiu logo em seguida e ok. Pois é, e é isso. De repente você ouve uma coisa que você não esperava, mas tá bom. Eu entendi, pronto, valeu, obrigado. E vai, e segue. A gente, né, ao longo, eu falo das crianças, porque nessa fase da vida da infância, isso acontece com muita naturalidade. Eles não ficam chateados com a gente. Ou eles só demonstram também a surpresa de que não era o que eu estava esperando, né? Dizer, meu bolo não era isso que eu esperava. E por que a gente vai perdendo isso? A gente vai perdendo. A gente vai sendo treinado para poder... Bom, eu acho, assim, na minha percepção, a gente não vai se acostumar a lidar com as nossas emoções dessa forma natural. Como a gente lida com naturalidade, trabalhar demais. Então, assim, aí a gente fica doído com as coisas que são faladas, mas às vezes entregue, então não é isso, vai para outra coisa, pode permitir para nós experimentar agir diferente, ter resultados diferentes, usar de estratégias diferentes. Com certeza. E às vezes ser feliz de formas diferentes. E eu tô dando risada, porque você falando, eu tenho um desafio prático hoje, amanhã, que é perguntar para uma pessoa sobre uma situação que tá me incomodando. Que é uma coisa tipo assim, aconteceu alguma coisa que você não gostou, só que tipo, né, eu tô treinando tem uns dias pra poder falar. Mas você vê uma coisa muito ridícula, só que é muito simples, só que ser simples é um treino, né? É mais difícil do que ser complexo. Muito mais. É difícil. Por isso que eu falo, eu gosto dessa sabedoria da infância, porque... Treinando tem uns dias pra poder falar. Mas você vê uma coisa muito ridícula, só que é muito simples, só que ser simples é um treino, né? É mais difícil do que ser complexo. Muito mais. É difícil. Por isso que eu falo, eu gosto dessa sabedoria da infância, porque ali tem muito menos ranço, tem muito menos... É limpo, né? E eu tenho observado, tem sido grandes mestres para mim. Né? E nessa perspectiva minha de continuar estudando desenvolvimento humano, comportamento humano, eu acho que a gente tem muito a aprender com essa meninada, com as pessoas que vão se desprendendo das coisas que trazem a gente muito para o materialismo, muito para o controle, para o apego. E a tendência nossa é experimentar coisas que vão nos desafiando nisso. Então, para mim, tem sido desafiador na vida agir dessa forma. Consigo? Não. Você acha? Você acha que eu falo dessa forma? Mas na hora que eu sair daqui, se eu encontro os meninos, o bicho pega. Mas eu olho e falo, opa, hoje eu não consegui. Eu tenho amanhã para tentar. Amanhã eu vou tentar fazer diferente. Uma coisa que eu exercito com a Sofia, né, que pra mim é incômodo, é pedir perdão pra ela quando eu vejo que eu tô errada em alguma coisa, sabe? Hoje isso já acontece menos, porque hoje eu tenho menos ações baseadas em comportamentos aprendidos. Sabe? Eu fazia algumas coisas automáticas que não eram minhas em relação a ela, né? E aí eu chegava, olha, Sofia, me perdoa por isso, né? E eu acho assim, com as pessoas que trabalham comigo, com clientes, porque às vezes acontecem erros que fogem do nosso controle, outros que estão no nosso controle, né? A gente pedir desculpas, pedir perdão, pra mim é uma ação que
que surte um efeito muito forte. Sim. E eu tô falando isso porque eu acredito que todos nós temos uma questão ali com o ego, né? Todo mundo tem isso. Tem. Às vezes não sabe, mas tem. E essa questão de falar, olha, me desculpa, eu errei, olha, me desculpa, eu fui grossa com você, ou eu fui grossa com você. Sim, Porque nossa geração foi muito treinada para ser muito guerreira. E guerreiro não para de lutar nunca. Então Deus me livre. Eu também não quero. Primeira coisa que a gente não quer mais, a gente não quer mais ser guerreira, mas nessa história de ser guerreira a gente aprendeu a ser muito firme, a falar muito firme. Então a doçura não é muito permitida, a meiguice muito menos, né? Então eu tô retomando um pouco isso também, sabe? Mas você tem isso, você tem isso na sua imagem, você tem isso no seu trabalho. Mas eu melhorei. Mas porque a gente melhora. Eu faço esse exercício com os meninos, eu falo, filho, me perdoa, eu vacilei, me desculpa. Isso é muito e eles falam, legal. mamãe, não fica triste não, vem cá, me dá um abraço. Não, e eles têm o que é isso? Não, minha filha tem hora que eu falo, mas não é possível essa menina. Então, pois são presentes que a gente tem para nos ensinar. Então, olhar para tudo isso, que não está só nos desafiando, são oportunidades da gente poder realmente melhorar. Tá nos dando carinho também. Exatamente. E amor nem sempre é só afeto. Amor também tem isso. Então, pra mim, disso tudo assim, que eu tenho vivido, tenho aprendido, né, eu olho principalmente para quem, como as crianças, que olham pra gente com ternura, né, não fica guardando mágoa, é igual o animal aceitação. Então, assim, isso pra mim tem sido grandes aprendizados. Talvez não pareça, né, assim, mas eu sei o tamanho da transformação que eu tenho vivido nos últimos anos. Dentro de mim, isso é imenso. Isso que você fala. Isso é imenso. É muito forte. Porque a vida, na minha perspectiva, na minha opinião, ela é feita das coisas pequenas. A gente às vezes vive para grandes transformações, mas as grandes transformações da alma são muito pequenas, são detalhes muito petitinhos assim, que às vezes você não dá a devida importância, mas aquilo vai fazer você ter um processo de evolução muito grande, vai transformar as pessoas que estão à sua volta, vai transformar você mesmo e vai te abrir caminhos. É isso. É sobre isso. Por isso que quando a gente chega no lugar que a gente queria, tipo, eu vou lá pro topo daquela montanha, no meu caso, eu vou ter uma marca reconhecida lá. Eu cheguei lá primeiro, eu não vi que eu tinha chegado lá. Não acho que eu cheguei até hoje. Quer dizer, é uma coisa grande. Porque o que eu tenho que fazer é pequeno e tá dentro de mim, não adianta. Isso é mágico, isso é ouro, isso que eu tô falando. Porque talvez é por aí que a gente se frustra muito. E quando eu também cheguei no ponto, eu preciso fazer uma mudança na minha vida, eu vou começar como? Eu vou começar convidando mulheres que inspiram a minha vida, que fazem parte da minha história, que já passaram seus perrengues, que chegaram num lugar que provavelmente elas sonharam. E eu também fiz isso. E eu cheguei num lugar que eu sonhei e de repente eu olho e falo, agora eu quero outro, agora eu quero mais, agora eu quero novos lugares, eu quero novos sonhos. E é sobre isso também. De repente eu cheguei num lugar, eu pego essa mochila, ponho nas costas e falo, próximo topo, próxima montanha. Porque isso não vai acabar. Eu falo, a jornada termina quando a gente começa a vida aqui. Então, assim, igual eu falei, talvez não é nítido. Dentro de mim é imenso o que eu já passei. É transformador. E como é que eu posso trazer isso à tona? Dando um passo. O primeiro passo é esse aqui. Você começa junto comigo e você a concretizar isso. Onde é que isso vai dar? Amiga, eu não sei. Nós vamos voltar um dia e falar, olha do jeito que chegou. Mas alguma coisa pulsa aqui dentro e fala, vai. E traz paz. Eu vejo que a paz, ela é sempre o degrau de chegada de cada coisa que a gente executa. Então você passa um processo muito difícil, uma dor enorme, um desafio, enfim, problema pessoal, tal. No momento que você sentir paz, você conseguiu lidar com aquilo
vamos pro próximo. Vamos pro próximo. E não adianta você esconder. Porque se você esconder, o desafio te acha. Vai, com então, certeza. assim, procura, que é mais fácil. Vai lá e resolve pra não voltar com mais não intensidade. Fugir. Bárbara, e numa palavra, né, se você com toda a sua história, sua trajetória, uma palavra que, pra você resumir isso, e ao mesmo tempo pode, sabe, impulsionar outras pessoas a irem atrás do que elas querem, seja em qualquer dimensão que seja, não importa, não precisa só falar da minha trajetória profissional, da sua carreira, mas assim, uma palavra que... Pode ser uma pequena frase? Pode, não precisa ser só uma palavra. Acho que seja fiel a você mesmo. Porque fidelidade é uma coisa muito forte. As pessoas banalizam muito. Sim. Mas a fidelidade, ela é um respeito que você tem por você mesmo e te blinda de coisas que estão contaminando a sua mente contra você. Entendeu? Hoje a gente vive de uma forma e num mundo que tem excesso de informação demais, excesso de estímulos. Com certeza. A gente fica até meio tonto, né? Às vezes, assim, literalmente. Às vezes eu fico meio tonta. Eu fico também. Não é? Falo, gente, onde que eu tô? Então não é só eu, não. Você não, pode respirar. Fica tranquila. E às vezes, a maioria, 90%, você não precisa escutar. Só que a gente escuta e desvia. Aí você tem que aprender a voltar. Então você tem que encarar você com seu defeito, entendeu? O meu tipo, eu como doce todo dia escondido. Tem que encarar aquilo. Falar, eu sou assim? Sou. Então o que eu tenho que fazer pra eu ser feliz? Esse exemplo é ridículo, mas eu vou dar mesmo assim. Mas não é. Eu tenho que fazer exercício físico todo dia, porque eu gosto de ficar magra, e se eu comer todo dia e não fizer, eu vou ser triste. Isso é uma realidade. Sim. Você tem que encarar. Ninguém vai vir te salvar. Deus não vai te dar uma genética especial, igual de uns amigos que a gente tem que come e não engorda, entendeu? Né? Porque tem, né, essa pessoa. Odeio. Odeio. Mas tá aí. Mas é isso, a gente tem que aprender a normalizar o que a gente tem que fazer. Exatamente. A vida não é romântica, não é pra você ser feliz. Você tem que fazer, tem coisa que você tem que levantar da cama e tem que fazer. Tem que lavar seu banheiro, tem que arrumar sua cama todo dia. Entendeu? Vai lá e faz. Vai lá e faz, porque aí você vai liberar sua dopaminazinha lá e você vai pro próximo. Principalmente quando a gente é adulto, né? Aí... Principalmente, mas eu tenho colocado umas coisas assim pra Sofia. Sim. Que isso vai gerar nela uma sensação de feito. E assim, aprender, né? Faz parte do processo. Faz. É isso mesmo. Faz. Bom, eu acho que todo mundo tem algo em si que é único. E aquilo que você falou, é um talento que você tem, é um dom que você tem. Todo mundo tem o seu. E quando você acha o lugar de exercer isso, você é brilhante. E é um privilégio também. Exatamente. Privilégio muito grande. E quando você tá nesse lugar, isso tudo, assim, é impossível não brilhar. É impossível porque, assim, você está exatamente no lugar que você tem que estar, fazendo aquilo que você tem que fazer. Então, eu acho que todo mundo tem isso. E aí, e você tem muita coisa pra fazer. Você tem que trabalhar, você tem que dar conta das suas obrigações, mas isso vem com um tom diferente, um peso diferente. Então, eu acho que todas as pessoas têm esse ponto de luz, de equilíbrio, de potência. Às vezes a gente não sabe onde é que ele tá. Às vezes, por isso que às vezes tem muita gente que fala, tô perdida, não sei o que fazer. E a gente tem momentos de estar perdido na vida, por mais que a gente saiba. Assim, você sabe o que você veio fazer nesse mundo. Às vezes você tá perdida num momento, porque você precisa de uma transformação, de uma mudança. Eu queria fazer medicina. Esse tá totalmente desviado, a gente precisa voltar a conversar. Mas, porque quando você tá na cozinha, quando você tá pintando, fazendo as aquarelas dos seus amanteigados, você tá num lugar seu, único, brilhante, incrível. Você bota a sua música, você passa a madrugada trabalhando dessa forma. E é inspirador para quem vê. É lindo te ver naquele figurino, como diz a minha linguagem, né? É lindo te ver você trabalhando duramente e entregando aquilo que é sutil, simbólico.
Então, eu não conseguiria fazer isso nunca, amiga. Eu só admiro, porque isso pra mim ainda mais eu, que tenho quase uma guerra com cozinha. Isso é um desafio pra mim. Eu acho que quem serve as pessoas por meio do alimento, da comida, da preparação daquilo que alimenta o seu corpo, é um dom, é uma dádiva. É mesmo. Então, assim, mas todo mundo tem esse lugar de encantamento, esse lugar de brilho, de potência. A gente precisa descobrir que lugar é esse. Mas cada um descobre. A gente pode se ajudar. A gente pode encontrar ferramentas que vira e fala, e se você for por esse caminho aqui? Quando uma pessoa, por exemplo, realmente não sabe, como que ela começa de onde para ela buscar isso? Fazendo a pergunta. É? Começa de onde? Começa se questionando. Pergunte-se. O que pode ser? Eu, por exemplo, quando você era criança, um exercício então, pra gente encerrar. Quando você era criança, você lembra os sonhos que você tinha? O que você tinha vontade de... Não vou nem falar de ser quando crescer não, mas o que você tinha vontade de fazer? Então, eu primeiro queria arquitetura, que era o que me ligava à estética, mas eu era uma pessoa muito ligada à estética. Então, tem coisas da minha infância que são marcantes. É muito engraçado. Eu fazia sempre bolo de areia no parquinho. Mas era um bolo impecável, certo? Mas eu não lembro, não há imagens, não sei. E aquela música do Toquinho Aquarela. Minha mãe conta que toda vez que eu via propaganda da Faber-Castell, lembra? Demais! Eu chorava. Ah, não acredito, eu não sabia! E eu já tinha afinidade por músicas, assim, meio que todo mundo criticava, tipo ópera, que eu estava desde muito nova. E muito lápis de cor, muita coisa. E sempre gostei de comer muito, né? Então, eu não sei se eu tenho essa memória de o que eu queria ser quando crescer. Acho que isso foi uma coisa mais natural, pra mim. Mas quando você fala disso, de descobrir, vem, por exemplo, a Sofia na minha cabeça. Aí eu fico pensando, como que a Sofia vai conseguir descobrir como exercer o dom dela? Mas a gente dá pistas. Além da gente se perguntar, porque eu acho que a gente se pergunta quando a gente tem mais consciência, mas você deve ter pistas do que ela faz, que ela é muito boa no que ela faz. Aquilo que vai com fluidez. Exatamente. Né? Se você brincava quando criança de fazer bolo de areia e se emocionava com a música Aquarela do Toquinho, Bárbara, preciso te dizer, tava ali a resposta. Porque hoje... né? Exatamente. O que você faz hoje? Conta. O que você faz hoje? Mesma coisa de criança. Só que não é de areia. Ainda bem. Tá vendo? É muito louco isso. Nossa. Então assim, as respostas, elas estão aí. A gente precisa encontrá-las. A gente precisa ir ao encontro delas, a gente precisa estar de frente com elas. Só que isso talvez exige um processo de olhar para si. Às vezes ele vai passar por um momento de dor. E aí tem ferramentas, né? Aí eu que estudo o comportamento humano, tem várias formas de a gente sentar e conversar sobre isso. Nem precisa ser um negócio, deita no divã e vem falar da sua vida. Não precisa ser assim. Pode ser divertido, mas provavelmente as respostas já estão aí. Se você abrir seus ouvidos, sua sensibilidade e acessar esse conteúdo, provavelmente você vai encontrar essa ou outras respostas, né? Porque isso pode se reconfigurar. Mas é muito claro. Eu nem sabia dessa história sua, mas quando você conta, tá nítido. Meio que, né? Fez todo sentido. Né? Exatamente. Era muito engraçado, porque eu tinha um CD duplo de ópera, mulheres. Não, gente, a minha irmã falava, pelo amor de Deus, o que é isso que você tá escutando? Eu não te julgo porque eu sou dessas, né? Então, aí hoje em dia, a gente tem mais validação pra ouvir essas coisas, né? Mas a gente meio que tem um pouco de vergonha de ser assim, né? Porque não é comum, né? Não é comum. E nos grupos, de repente, quando a gente tá na adolescência, os grupos, eles precisam nos validar pra gente ter sentido de pertencimento. Mas tudo isso, tá vendo? Tem muita gente nessa fase que também tá passando seus dilemas. É diferente dos nossos agora. Mas as respostas existem. Elas são sutis, suaves, elas são inspiradoras. Eu acho que né? Também tem sempre a dimensão estética na minha vida. Eu acho que sempre tem poesia nesse lugar. Tem poesia. Onde tem poesia na sua vida? Onde tem uma história de infância que você se reconecta com ela e viram receitas da sua vida, viram histórias, viram cantos, viram, sabe? Coisas que fazem sentido desde que você tá ali vivendo essencialmente como criança.
E olha pra isso e constrói seu plano. É simples? De jeito Não, nenhum. não é. Não. É extremamente desafiador. Dá pra gente sentar, conversar e fazer isso de uma forma que pode ser muito curiosa, pode ser muito divertida. Vai exigir perguntas, né? Por isso que eu falo, eu faço perguntas. E aí você vai encontrar as respostas. Porque elas não estão em mim. Elas estão em cada um. Eu tô encontrando as minhas, faço as minhas perguntas, às vezes não conformo com algumas respostas, continuo perguntando, continuo investigando. Depois que passa a dor, isso fica divertido, isso fica curioso, isso fica, sabe, interessante. Pelo menos conhecido fica, né? Exatamente. É isso. Bom, eu acho que daqui a gente tira novos encontros, novos sonhos, novos projetos, que a gente se encontre mais. Sim. Porque tem muito tempo que a gente não para conversar dessa forma, né? Sim. E, de fato, para mim, um privilégio, uma honra muito grande ter você no sofá, pra gente poder conversar. Eu me atualizar, né, das delícias da sua vida, das dores, dos sabores doces e amargos que ela tem. Sim. E o quanto você é uma pessoa fenomenal. Cada vez mais só renovo tanto que eu sou sua fã, que eu te admiro. E quero muito que a gente possa continuar a nossa trajetória. Vamos. E fazendo muita coisa bonita por aí. Deliciosa. Ter uma pessoa assim, né, que fala da gente é uma coisa, é um presente, assim, de verdade. Então, vindo pra cá, né, eu revivia, assim, coisas que a gente dava risada dos primeiros namorados, né, ficava falando depois do fulano, né, e tal. Eu tenho uma caixinha que ela me deu de aniversário de 16 anos, eu acho que foi de 16, que é uma caixinha toda marronzinha, fica no meu banheiro até hoje. E aí hoje, a hora que eu tava preparando, na verdade desde ontem, eu tô me preparando pro nosso encontro. E eu falei, porque eu quero fazer para cada pessoa que vier para esse lugar uma coisa para ela. Então eu escrevi o texto para você. Ela era a rainha do texto. Pensando em tudo que tem a ver com a nossa história, eu falei, e a nossa música? Né? Ai, meu Deus do céu. Que é Caçador de Mim, do Milton Nascimento. Que ela diz muito sobre a nossa vida, né? E momentos que você falou pra mim, você escreveu pra mim a música com essa letra que eu não acho que é garrante de forma alguma. Não, mas não era, não. Era bonitinha. Era lindo. Então, assim... Então, eu dediquei a você, né? Fazendo o convite para nosso encontro, eu dediquei a você, Caçador de Mim. Porque, além de nos conectar com a nossa história, eu acho que você é essa pessoa. Por tanto amor, por tanta emoção, a vida faz você caçadora de você. Tô é caçando você ainda, até hoje. E a gente segue assim, né? E eu acho que quando a gente assume e que o movimento é esse, vem gente, pode vir que é assim mesmo, não se culpe, não se julgue. Isso. Fica mais... Assumir é muito importante. Então você é essa pessoa. Eu acho que o Milton, naquela canção, fala de você. Ai, que honra. Milton Nascimento, um beijo. Vou te mandar um bolo de amora. Né? Já pensou? Manda. Vou mandar, vai que ele come, né? Então, é isso. Muito, muito, muito obrigada por aceitar o convite. Eu te mandei um áudio, né? Bárbara, vamos conversar. E você não hesitou. Falei, então agora vamos, porque a gente merece, a gente precisa. E eu acho que tem mais gente também precisava escutar tudo isso. Tomara que sim. Né? E que daqui também surjam novas ideias, que a gente possa transbordar tudo isso. Eu acho que não é só nem para as pessoas, mas para a gente, né? Faz parte do nosso movimento. No meu movimento faz. Eu sinto que isso está pulsando dentro de mim. Então, muito obrigada, minha amiga. Imagina, obrigada a vocês. Prazer foi meu. Vamos para a próxima. Bora!